Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste nas galerias e pelas redes sociais. Vamos dar início à nossa sessão. Solicito aos vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 12/26, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 13/26, de autoria do vereador Marcos Soares Machado. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 14/26, autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Indicações números 5 e 6/26, autor Ademir José Honorato. Indicação número 7/26, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação número 8/26, autor Aldinei João Potelec. Requerimento número 18 até o 20/26, autor Luiz Carlos Fontana. Requerimento número 21/26, autor Ademir José Honorato. Requerimentos número 22 e 23/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimentos 24 e 25/26, autor Giovana Vitor Mondardo. Requerimento número 26 até o 29/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimentos número 30 e 31/26, autor Aldinei João Potelec. Requerimento 32/26, autor Antônio Manuel. Requerimento número 33/26, autor Obadias Benones da Silva. Requerimento 34 até 36/26, autor Marcos Soares Machado. Requerimento 37/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento 38/26, autor Obadias Benones da Silva. Requerimento número 39/26, autor Juarez de Jesus dos Santos. Término do expediente, passamos para o horário político. Seguimos com a ordem dos partidos. Quem faz uso da palavra é a União Brasil, vereador Neri Xavier. Declina. MDB, Toninho da Figueira. Passamos agora para o partido 55, com a palavra a vereadora Anne Kess. Desculpa, vereador do Republicanos, Aldinei Potelec. Você dispõe de 3 minutos e meio. Ainda bem, presidente, que 5 com 5 é igual a 10, que é Republicanos. O único partido que é 10 no Brasil. Mas, brincadeiras à parte, quero cumprimentar toda a bancada do PSD, do qual tenho muito respeito, os colegas vereadores e os demais colegas vereadores também aqui nessa sessão, especialmente o nosso presidente, vereador Neto Gione. Colegas vereadores, o que me traz nessa tribuna eu vinha, na semana passada, fiz algumas visitas em algumas pessoas, conversando com famílias, conversando com empreendedores, e o que me traz a essa tribuna nessa tarde é trazer aqui uma provocação ao município e uma reflexão a todos nós. Eu falei sobre isso hoje à tarde na reunião da Comissão de Saúde e Assistência Social. Você imagine, uma mãe carrega o seu filho no ventre por 9 meses, depois o bebê nasce, a mãe dedica a vida e os pais dedicam a vida deles para dar amor, carinho, atenção, educação, fazer com que essa criança cresça, vire adulto e chega, de repente, num determinado ponto da vida,
dessa família que esse rapaz ou essa jovem acaba enveredando pelo mundo das drogas. E esse mundo das drogas leva esse jovem, esse adolescente, a cometer, muitas vezes até mesmo, violência contra o próprio pai, a própria mãe, que tanto deu amor, que tanto deu carinho, que tanto se dedicou para cuidar desse rapaz, desse filho. Isso acontece, isso é um problema sério, que acontece no Brasil e no mundo todo. E aí eu fiz uma provocação nessa tarde, na reunião da Comissão de Saúde, porque as informações que nós temos por parte do Paço Municipal, do governo, que foram encaminhados no ano passado, mais de 400 pessoas, todas elas em situação de rua e também em situação de drogadição, que foram encaminhadas para as comunidades terapêuticas conveniadas com o município para tratamento. E está tudo bem, é perfeito, nós temos um problema de saúde pública na nossa cidade, de sensação de insegurança, com a situação das pessoas em situação de rua. Mas nós não podemos esquecer das famílias criciumenses que também sofrem com familiares seus que estão na situação de drogadição e que não estão morando nas ruas, mas que estão ainda no seio familiar, mas que muitas vezes, quando essa família procura um tratamento, ela não consegue. Então, a provocação que eu quero deixar aqui, presidente... O senhor dispõe de mais um minuto do vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Toninho. A provocação e a reflexão que eu quero deixar aqui nessa tarde é, por que não, dessas vagas que hoje o município de Criciúma dispõe para atender as pessoas em situação de rua, encaminhar essas pessoas para tratamento, por que não disponibilizar um percentual dessas vagas para atender as famílias criciumenses? Porque lembra, o morador de rua, muitas vezes, ele não é de Criciúma, ele está aqui de passagem, ele é de outra cidade, ele é de outro estado, ele vem aqui, ele fica aqui por um período. E, lógico, tem que se fazer, eu repito, o município está fazendo a parte dele. Nós acabamos de aprovar aqui, no ano passado, a compra do terreno para fazer a central do recomeço. Acabamos de aprovar aqui o programa também do recomeço, para justamente atender essas pessoas em situação de rua. Mas, repito, nós precisamos olhar também para as nossas famílias criciumenses, que estão sofrendo com essa situação de drogadição, e por isso que eu deixo essa provocação. Quem sabe o município reserva uma parte, um percentual dessas vagas para essas famílias. Obrigado, vereador, mais uma vez, pelo tempo. Seguimos com o horário político, passamos agora para o 55 PSD, com a palavra a vereadora Anne Kess. Você dispõe de 3 minutos e meio, vereadora. Senhor presidente, colegas vereadores, eu subo hoje aqui nessa tribuna para parabenizar algumas pessoas. Uma delas é o Vânio Brito de Oliveira, que está aqui conosco. Estivemos sábado lá na posse do Vânio como presidente da Associação de Moradores do Bairro Imperatriz, um evento que foi muito bem prestigiado. Então, parabéns, Brito, por todo o teu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, por todo o teu envolvimento junto ao governo, solicitando ao governo e também aos vereadores que ações sejam feitas em prol não só do bairro Imperatriz. Eu conheço o Brito já faz um pouquinho de tempo, mas eu sei que o Brito ele desenvolve um grande trabalho na cidade, então os meus parabéns hoje para o Brito, continue com esse trabalho. Estive hoje ali na solenidade alusiva ao aniversário do 9º Batalhão da Polícia Militar aqui em Criciúma, e por isso gostaria de parabenizar o Tenente-Coronel Mário Luiz da Silva pela solenidade que foi tão bem conduzida, mas também, até porque foi celebrado o Dia dos Veteranos da Polícia Militar de Santa Catarina,
por que não honrar quem nos honra, né? Esses policiais que tanto trabalharam por nós aqui na cidade, que tanto fizeram ótimos trabalhos e estão agora, esta semana, dia 25, comemorando o Dia do Veterano, algo que foi celebrado hoje nesse evento. Mas o que eu gostaria mesmo de parabenizar é a Polícia Militar, que está de Santa Catarina, que está com um projeto para cidades inteligentes, cercamento digital, juntamente com a Prefeitura de Criciúma, que também está com essa parceria público-privada. Então, é muito importante, é muito interessante, quando nós vemos Estado e município trabalhando juntos, independente de partido político, independente de quem governa. O importante é quando isso acontece. E esse programa Cidades Inteligentes, Cercamento Digital, ele vai ser muito importante, muito embora a segurança pública, nós sabemos que ela é uma atribuição do Estado, mas o município, quando ele se coloca à disposição de colaborar com esse trabalho que não é de sua atribuição, ele acaba ajudando todos os munícipes que vivem nessa cidade. Então, esse cercamento digital ele vai servir não só para a segurança pública, mas também pela questão do lixo, que é algo que eu costumo falar, a questão ambiental, né? Nós vemos hoje tanto descarte irregular de resíduo, então, esse cercamento digital ele também vai auxiliar nessa questão. E, por último, parabenizar a esta casa pela aprovação do projeto Programa Criciúma Recomeça, que é uma porta de saída do Bolsa Família. Então, embora... Vereadora, você dispõe de mais 1 minuto do vereador Amaral. Obrigada, vereador. Mais 3 minutos e meio. Obrigada, vereador. Então, vou poder falar um pouquinho mais desse projeto. Nós estivemos na última semana, ali antes do Carnaval, para aprovar. Precisamos fazer uma sessão extraordinária, com discussões aqui acaloradas, mas o meu objetivo mesmo é parabenizar a todos aqueles que entenderam que o projeto era importante para a cidade, a todos aqueles que não só votaram a favor, porque não basta votar a favor para impressionar o eleitorado lá fora. Não basta só votar a favor, tem que ser a favor, tem que vir aqui e dizer que é a favor. Não basta o meu eleitorado pensar que eu sou a favor e, de repente, eu não sou. Então, por isso, eu gostaria de parabenizar, principalmente aqueles que honraram o que pensam, que honraram, que querem se mostrar homens de verdade perante essa cidade, que cumprem com a sua palavra, que cumprem com o seu posicionamento. Então, aqueles que, de fato, aprovaram porque queriam aprovar, os meus parabéns. E, de forma geral, a toda essa casa, porque esse é um projeto que, com certeza, vai colocar em prática o que o governo do município quer e já faz muito tempo. Obrigada, presidente. Quero também saudar aqui o Carlos Emanuel, um jovem entusiasta da política criciumense. Seja bem-vindo. Essa casa é a casa do povo. Seguindo o horário político, com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. O senhor dispõe de 2 minutos e meio. Declina. Com a palavra, o vereador Márcio Darós da Luz. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha de forma presencial e virtual. Após 4 sessões de atestado, após um pequeno procedimento de uma hérnia, estar aqui esta casa novamente, parece que é rápido, mas a gente fica com saudade, agoniado em casa, acompanhando o que está acontecendo, mas nunca é igual como estar aqui, né? Subindo dessa tribuna, podendo usar esse espaço. Sabe que 15 dias, para quem é agitado em casa, a gente acaba lendo e acompanhando o que acontece no mundo, né? E inclusive, 2 matérias muito importantes para o nosso Brasil, e aí onde vem a importância de investir nas pesquisas, né? A doutora e professora Tatiane, uma brasileira, desenvolver
um tratamento para tetraplégico, paraplégico e tal, isso é um orgulho para o nosso país, e uma droga também que vem abalando, na realidade, uma outra vacina também, não uma droga, mas uma outra vacina também, que vem se destacando num estudo muito avançado, que já está em teste para ser utilizado em humanos, é justamente uma vacina anti-crack e cocaína. Então, isso vai, uma pesquisa também desenvolvida pela Universidade de Minas Gerais, brasileira, e tenho certeza que isso pode resolver muitos problemas que a gente vem discutindo. Eu estou aqui quase 5 anos nessa casa aqui, e há 5 anos a gente vem falando do mesmo assunto, da questão da dependência química. Então, olha a importância que isso não é só para a nossa região, mas nem para o nosso país, mas a nível mundial, né? Dois tratamentos que possa vir e ser um marco na questão da saúde global. E isso nos deixa muito contentes, essas notícias. E quando chega o momento já para estar em teste em humanos, é porque ela já está muito avançada. Então, tendo investimento, quantas outras tratamentos podem estar aqui? A gente acompanha tanto as nossas universidades aqui, eu vejo na SAT, na Unesc, quantas pesquisas que tem, às vezes, que tanto da questão da tecnologia, das ciências, e às vezes não consegue avançar por falta de recurso investido, né? E 2 universidades federais, ali, que a gente sabe que a dificuldade também é grande, porque o investimento são poucos, e a gente ouviu 2 notícias que é relevante a nível mundial. Então, nos deixa muito contentes, e espero que quem esteja lá em cima invista cada vez mais nessas pesquisas, que pode ser que isso realmente faça a mudança para todos nós, e principalmente para a humanidade mundial. Obrigado, vereadores. Seguimos com o horário político. O vereador do PP, Miro D'Agostinho, declina. Agora vamos para a bancada do PL 22, com a palavra o vereador Ademir José Ordonado. Com a palavra o vereador Antônio Córdova, Toninho da Figueira. Você dispõe de 7 minutos. Tempo do vereador Marcos Machado. É seu. Vem comigo. Velho te aguarda. A pessoa, coisa linda. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Quero aqui também estender, né, os meus parabéns ao colega Brito, né, um baita de um líder comunitário, e dizer que estava tudo muito lindo, Brito. Tenho certeza que nós, em conjunto, sem bandeiras, vamos conseguir fazer a diferença para aquela comunidade, uma ao lado da outra, no trabalho que a gente vem prestando. Parabéns. Vereador Marquinho, obrigado pela nobreza, né, me estender esse tempo. Obrigado, porque parece que Deus faz as coisas... Parece não, né? Eu creio muito em Deus. Quero aqui agradecer ele por mais um dia de vida, por estar subindo aqui, poder destacar e falar o que eu tenho aqui para falar. Parece que ele ouviu minhas preces e deu logo o senhor esse tempo para falar comigo. Obrigado, vereador Marquinhos. Mas eu vim aqui, né, fazer uma defesa. Uma defesa por quê? Vereadora Giovana Mondardo, a senhora faz um belo trabalho também, mas vocês já perceberam, quando as pessoas brilham, né, o mal sempre vem, de alguma forma, querendo apagar, né, aquilo que a gente faz de bom, né, vereadora Anne? Vocês já ouviram falar de alguém dando pedrada em laranja boa, ou pé de laranja podre? Não, né? Só dão pedrada em pé de laranja bom. Então, mas eu venho aqui defender o nosso governador do estado, o governador Jorginho Melo, de uma nota que vem acontecendo e falando, né, o governador Jorginho Melo, saiu agora recentemente uma nota dele, com a nossa secretária do estado, a secretária Luciana Sereta, qual vem fazendo um belo trabalho, como mulher, como vocês, defensoras, sempre fazendo um trabalho diferenciado, né? E saiu uma nota recentemente do TCE, tem pessoas boas lá, mas tem uns cacos, São Antônio, São Toninho da Embralite, tem uma cacalhada, os caras não têm o que fazer, e criaram uma nota, né, falando que o governador nega a suspensão, olha só, o governador nega suspensão do contrato dos uniformes escolares
né? O governador Jorginho Melo, do PL, afirmou nessa manhã de segunda-feira, dia 23, que a informação sobre a suspensão da licitação do contrato dos uniformes escolares por meio do Tribunal de Contas do Estado, TCE, é falsa. O pronunciamento foi feito por meio de vídeos postados nas redes sociais. De acordo com o governador, a entrega dos kits de uniforme segue dentro do cronograma. O programa vai contemplar mais de 500.028 estudantes das redes estaduais até março deste ano. Março eu estou de aniversário, pessoal, olha que coisa boa, né? De acordo com o governador, né, a entrega dos uniformes escolares, atual representa a primeira distribuição completa para todos os estudantes da rede estadual. Há 14 anos, de acordo com o governo do Estado, investimento em mais de 210 milhões sendo realizado por meio da Secretaria do Estado, dentro do programa Escola Boa, vinculada ao movimento Educação Levada a Sério. Educação levada a sério, vereador Ademir. E pessoas vêm, numa hora dessa, porque é um cenário político, e já pensou que é só na época do cenário político que o contra vem querer defender o correto. Isso que vem acontecendo e que nos entristece muito. Vereador Amaral, o senhor que está aqui é o Roberto Carlos hoje, que esse, né, paletó branco, né? Então, para o ensino médio, os alunos irão receber calças jeans, camisetas de manga curta, meias e tênis e ensino fundamental. Escola cívico-militar vão receber conjunto de camisetas de manga curta e longa, regata, bermuda, short, saia, calça, jaquetas, moletom e meia e tênis. Isso sim, é um governo que faz a diferença. É o que o governador Jorginho Melo, Amaral. Dá tempo, vereador Amaral, dá tempo. Dá tempo de vir com a gente. Vem comigo. Eu sempre falo, vem comigo, né? Porque assim, ó, o homem ele vem fazendo a diferença. O homem é pequenininho, mas o homem faz acontecer. Olha o que ele fez para o município agora recentemente. E tem coisas boas aí, ó. Porque esses vereadores que estão aqui do PL, ó, vocês podem ir com nós. Semana que vem nós estamos indo para Florianópolis. E vem coisas boas. E nós tivemos recentemente lá, e veio coisas boas. Coisas que muitos estão aqui nessa casa trouxeram em 3, 4 meses, nós trouxemos num dia. Num dia, vereador. Já, seu Toninho, calma o coração, seu Toninho da Ibalite. Calma o coração, o senhor pode estar com nós, né? Então, olha só, o homem ele vem fazendo acontecer. Com o time que ele se encontra, o vereador Marquinhos Souto, que foi um grande estudante, se formou na Unesco, sabe da Ingrid, da nossa professora Luciana Sereta, uma mulher de postura, uma mulher que faz acontecer. Daí vem esses caras lá do TCE, aqui para eles, ó. Enquanto o Toninho da Figueira estiver nesta casa ou lá fora, independente, eu vou estar sempre defendendo a secretária Luciana Sereta, ao governador, porque quando eu tiro para honrar as pessoas que dão honra, dá honra quem te honra. Eu vou estar sempre defendendo. É aquilo que a, né, nobre vereadora Anne falou aqui, ó, esquecer as bandeiras, vamos valorizar, vamos esquecer essa questão de política, porque agora vem agora a eleição e nós vamos querer atacar o adversário que vem fazer um belo trabalho, vem fazendo acontecer com mimimi e falsas denúncias. Tem que acabar com essa politicagem, essa política porca, vereador Neto. Por isso que muitas das vezes o vereador, ele é mal visto aí na rua, por questão dessas coisas que vem acontecendo, vereador Nery Xavier. O senhor faz um belo trabalho, muitas das vezes, mas o pessoal lá, eu vi nas redes sociais, eu fiquei neutro, fiquei quietinho, eu digo, na hora certa eu vou discutir. E hoje me mandaram isso aqui para mim, ó, Deus é bom demais. E olha que eu já queria subir aqui, eu não tinha nem argumento, eu já ia defender a causa. De repente me mandaram isso aqui para mim, lá do Estado. Fiquei tão grato a Deus, sou grato a Deus, vereador Amaral. Por quê? É na hora certa. Porque nas redes sociais, daí quem não entende, é que nem o vereador trabalha pra caramba nesta casa. O vereador está todo dia na rua trabalhando, mas quem não sabe e não acompanha, vem falar mal do vereador. É isso, dona Gorete. Vem falar, mas não quer sair um dia com nós, de manhã 6h30 e voltar meia-noite, muitas das vezes, e nós não almoçar com a família. Então, quero aqui deixar meus parabéns ao governador Jorginho Melo, que ele conta que ser vereador... Vereador, o senhor dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Juarez de Jesus. Obrigado, vereador Juarez. Que ele conte com esse vereador, pode ter certeza que esse vereador, a bancada do PL, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para levar as coisas na esportiva. Nós não saímos todos os dias para a rua para enrolar as pessoas.
o vereador Miri D'Agostin, nós estávamos falando hoje com o doutor Léo Cacetari, dá um voto de confiança. Dá um voto de confiança para o governador Jorginho Melo. O homem está fazendo um belo de um trabalho. O homem está fazendo um belo trabalho, vereador Obadias. Então, assim, ó, fica aqui, né, essa reflexão. E muitas das vezes a rede social, por uma questão mal colocada, vereadora Anne, ela acaba defamando e as pessoas que não entendem muito, não acompanham o cenário político, ela vai na onda, cabeça de lata. Cabeça de lata vai na onda. Ela acaba surfando aquela onda. Isso tem que acontecer. Letícia, tu que é da rede social, vai lá, mete que o governador ele é uma pessoa que trabalha com caráter. É isso aí, cara. Então, assim, e aí fica a minha declaração de respeito ao governador Jorginho Melo, vereador Marquinhos. Mais uma vez, fico grato pelo senhor dar esses minutos para mim, o vereador Juarez também, para por mim, se eu pudesse ter mais tempo, para me discutir essas questões, vereadora Goretti. Porque, assim, ó, o pouco que eu tenho visto, assim, ó, me aproximado mais do governador, cada vez que a gente está mais próximo, eu digo assim, ó, pô, o homem merece o nosso respeito, merece o nosso carisma, né, merece ficar mais 4 anos no governo, que eu tenho certeza que ele vai fazer acontecer. Criciúma ganha muito com ele, Santa Catarina ganha muito com ele. Pode ter certeza disso, vereador Marquinhos, né? Pode ter certeza disso. Vamos esquecer um pouquinho, mas o homem não deu a entrada para fulano para participar da questão jurídica no meio do cenário junto. Enfim, há tempo para tudo. Vamos abrir as portas, vamos abrir o coração e vamos votar, vereador Marquinhos. Vamos para a rua, vamos falar quem é o governador Jorginho Melo. Olha a equipe que nós temos hoje com a Luciana Sereta, representando Criciúma, fazendo um belo trabalho. Olha isso. Então, pessoal, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui o meu carinho, né, o meu carinho ao governador Jorginho Melo, um homem de classe. Não, mas esse minuto, nós vamos estar lá com ele semana que vem. Nós vamos estar com ele. E agora há tempo, vereador Amaral. Vem comigo, que dá tempo. A gente, não, vamos sim. Quero levar o Roberto Carlos, vereador Amaral, com a gente. Quero levar, com certeza. Porque a gente está aqui para representar ele. E eu vou dizer, enquanto eu estiver nessa casa, mesmo eu não estando aqui, o vereador Toninho, porque amanhã eu posso estar aqui, eu posso não estar aqui nessa casa. Eu sou um cara que eu posso amanhã, eu estou até pensando, de repente, dar uma oportunidade para os colegas que participaram junto na eleição com a gente, para que eles possam fazer um trabalho em conjunto. Isso é nobre da nossa parte, abrir um pouquinho. Está entendendo? O amanhã não pertence a nós. Então, mas eu lá fora, vereador Márcio Darós, vou estar levando o nome dele e o nome da nossa secretária, Luciana Sereta, o qual vem representando muito nossos criciumenses e Santa Catarina. Santa Catarina. Então, obrigado a todos. Obrigado aí, mais uma vez, vereador Marquinhos, pela nobilidade de dar esse tempo para a gente, vereador Juarez de Jesus. Obrigado. Seguimos com o nosso horário político, com a palavra, doutor Luiz Carlos Fontana. Você dispõe de 5 minutos, 3 minutos e meio seu e 1 minuto e meio do vereador Ademir Leonato, senador. E mais 1 minuto do Goretti, 6 minutos. Não precisa não. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, todos os cidadãos criciumenses. Parabenizar primeiro o Brito aí pela posse, sábado estávamos lá no bairro Imperatriz, parabéns, Brito. Eu vim aqui hoje também falar sobre 2 assuntos, vou começar também para contribuir com a fala do nosso vereador Toninho, que falou sobre o que aconteceu sobre os uniformes escolares das escolas estaduais. Realmente, né, é estranho surgir esses assuntos no ano eleitoral, a gente percebe que vários assuntos políticos começam a surgir em ano eleitoral e a gente não sabe qual o motivo, se é para prejudicar. A gente já viu que às vezes, né, quando quer prejudicar, às vezes acaba contribuindo, né? A gente teve na eleição 2024 isso, né? Então a gente tem que pensar bem se vale a pena, às vezes, criticar, se às vezes aí não faz, às vezes, crescer o político que estão tentando atacar. O que o Toninho quis, eu vou dar uma resumida, que foi em 2023, foi feito, né, até quem era na época da pasta da educação, teve uma adesão à ata do Estado de Goiás, na contratação dos uniformes, e foi suspenso já logo em seguida pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Ficou parado isso até então, e aí em 2024, quando a secretária Luciane assumiu, ela fez uma nova licitação, tudo correto e tudo certo, já foram comprados os uniformes. Então, já temos, né, mais de 500 mil estudantes de Santa Catarina com os uniformes de inverno e até março vão ter todos também com os uniformes de verão.
Então, para deixar bem claro que realmente o governador fez o correto, está fazendo o correto, a secretária Luciane também estão empenhados para que deixem todos os estudantes de Santa Catarina com os uniformes da maneira correta, que são uniformes bem bonitos, que eu vi ali, são uniformes pretos. Então, isso é bem interessante saber o quanto Santa Catarina valoriza e investe na educação dos nossos estudantes. Outro assunto que eu vou falar, eu gostaria que colocasse na tela os vídeos. Eu vou ser chato, eu vou tocar nesse assunto até que ele seja resolvido. Talvez nunca vai ser resolvido, mas eu vou continuar falando. Hoje tivemos praticamente 3 acidentes no cruzamento da Hercílio Luz com a Lauro Miller. Eu estou falando isso já faz meses, eu moro ali próximo, o prefeito também mora próximo dessa rua, então ele sabe que precisa ter uma solução. Olha, vocês vão ver. Todos os 3 acidentes foram por problemas, por desatenção dos moradores. E o que foi feito? Foi feito, o município fez um estudo semana retrasada para ver o que poderia mudar em relação ao trânsito aí nesse local. Sugeriram fazer que fique mão única na Lauro Miller, mas vocês estão vendo que os 3 acidentes hoje foram por problemas praticamente de quem está descendo Hercílio Luz. Olha, o motorista não se ligou, estava na faixa do meio, tentou virar para a esquerda, bateu. Desatenção total do motorista. O outro, a mesma coisa. E um outro acidente teve ali, o cara veio da Lauro Miller também, não viu que quem vem da Hercílio Luz vem mais corrido, vem chutado. Ele veio da Lauro Miller, ao invés de entrar na pista da direita, entrou na pista do meio e causou o acidente também. Então, assim, essa mudança que eles querem fazer, que foi o que o estudo da DTT fez, de mudar o sentido do trânsito, não vai mudar em nada. O que precisa ser feito é o quê? Colocar redutores na Hercílio Luz e também na Lauro Miller e melhorar a sinalização daquele trecho. A gente sabe que ano passado, todos os acidentes que a gente teve em dezembro, eu conversei com todas as pessoas, por sinal eu consegui chegar a tempo dos acidentes. Os de hoje foram agora, que eu estava vindo para a câmera, os 2 acidentes, bem na hora que eu estava chegando aqui na câmera. As pessoas estavam no celular. A gente não tem muito o que fazer com quem está no celular, né? Isso aí, claro, tem as multas, tem as punições, mas não tem como a gente conseguir fiscalizar todo mundo. Então, boa parte dos acidentes são por desatenções, as pessoas não enxergam. Precisamos melhorar a sinalização, mostrar que quem está na pista do meio tem que ficar na pista do meio, quem está na esquerda pode virar para a esquerda, direita para a direita, e quem está na Lauro Miller, botar algo que façam que elas parem, né, que elas consigam reduzir um pouco, quem estiver no celular, né, infelizmente as pessoas vão estar no celular, e evitem esses acidentes. O que me deixa um pouco assim, temeroso é com essas mudanças que vão ter em relação para conseguir tirar a carteira de motorista. Pelo que eu vi, as novas regras, né, vereador Marcos, vê se tu concorda comigo. As aulas práticas de 20 horas aula agora vão reduzir para 2 horas aula. 2 horas, de 20 para 2 horas prática. Para mim isso é muito pouco. Para quem não sabe dirigir, 2 horas só é pouco tempo. A prova prática e a teórica também. A nota, o corte da nota diminuiu, então a pessoa pode errar mais, que vai ser aprovado. E a baliza também não elimina mais. Então, se a pessoa for mal na baliza, ela não vai mais ser eliminada. Então, assim, esses vídeos que eu mostrei, eles vão dizer que eles mostram que é por falta de atenção ou por falta de conhecimento mesmo. Então, ao invés de melhorar, fazer com que as pessoas treinem mais, aprendam a dirigir melhor, não, agora nós vamos reduzir. Então, para mim, essa solução que nós vamos ter nesse trecho é isso. Botar redutores nas duas vias, tanto na Lauro Miller como na Hercílio Luz, e também melhorar a sinalização, placas, botar no chão, o que tiver para ser feito para evitar esses acidentes. Você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Daniel Cipriano. Fechou. Então, para eu terminar sobre esse assunto, é isso. Prefeito, eu sei que vocês estão tentando, excelente, mas essa primeira ideia que vocês tiveram em relação a mudar a via, vocês vão afogar a rua de baixo, vocês vão causar um trânsito na rua de baixo, né? E isso vai ser pior, né? Todos os moradores ao redor, eu já falei com todos os síndicos dos prédios ali ao redor, todo mundo que mora ali ao redor, ninguém quer que mude. Não vai mudar em nada. O que tem que mudar é isso, redutores e melhorar a sinalização. Uma parte, vereador Toninho. Obrigado, vereador. Bom, primeiro você comentou que o erro maior é realmente das pessoas que ali transitam, né? Foi bem visto aí que a culpa é do motorista, que tem uma desatenção total ali, né, pelo que a gente viu. E segundo, eu participei de uma reunião onde foi chamado a pessoa ali do DTT ali para conversar lá, o Vinícius, e estão fazendo realmente um estudo para que aquela mão ali que vem da Praça do Congresso deixe de existir. Pelo fato de que realmente quem vem de lá é que traz o transtorno maior. Porque quem vai entrar, quem descer Hercílio Luz é tranquilo. Mas não é. E agora quem vem de cima, quem vem da Praça do Congresso em direção ali, é que a coisa está complicada.
Então, realmente, o estudo está sendo feito. Vamos torcer que esse estudo realmente venha trazer melhorias ali para aquele local, mas, como você bem disse, o motorista também ele é imprudente quando ele deixa de ter uma atenção maior num trânsito daquele tão violento como é. Não, isso, vereador, é que assim, eu entendo eles falarem sobre isso, mas não é o problema só de quem está entrando ali. Na verdade, não é. Vocês viram hoje que o problema foi de quem desceu no Hercílio Luz, por não ter uma sinalização adequada de que quem está na pista do meio não pode virar para a esquerda, a não ser que alguém libere. E da direita a mesma coisa. Então, os moradores me mandam, quando saiu a reportagem de que ia mudar a pista, não vai, é porque a Hercílio Luz é uma pista muito rápida. Então, nós precisamos primeiro reduzir a velocidade da Hercílio Luz. Se não reduzir a velocidade da Hercílio Luz, mudar o sentido do trânsito ali não vai mudar em nada. Hoje, os acidentes foram por desatenção na Hercílio Luz. Então, mudar o sentido da Lauro Miller não vai resolver o problema. Esperamos que não, né? Eles falaram que 30 dias para fazer esse teste. Os moradores já estão bem preocupados, porque o que nós precisamos é que melhorem a sinalização e mudem a velocidade desse trecho. Então, eu aguardo, espero que a DTT repense e possa, pelo menos... E esse pedido não é meu, de botar redutores, todos são os moradores, principalmente daqueles prédios da esquina da Lauro Miller. Eles mandam, eles falaram que não, a gente está aqui, eles que me mandam na hora os vídeos, olha só, de novo... O problema não é a entrada, o problema é o celular, desatenção, falta de sinalização. Então, assim, pelo menos vamos escutar os moradores, não é o meu pedido, por mais que eu more ali perto. As faixas de pedestre, todas estão colocadas erradas, todos estão na esquina, principalmente da Lauro Miller. Quem vem não consegue saber se está vindo o carro da Hercílio Luz, então não adianta nada. Eu atravesso direto ali, estou passeando com meu filho de carrinho, não tem como atravessar ali. Tanto em todos os sentidos onde tem faixa de pedestre. Também deveriam ser mudadas essas faixas de pedestres para poder tentar também facilitar para quem está andando. É um risco, é um perigo, e vou dizer para vocês, dezenas de moradores me mandam mensagens sobre isso. Não é só do primeiro prédio, não é do segundo, e é lá do final da rua Lauro Miller também, porque eles transitam por ali. Então, nós gostaríamos que isso, principalmente melhorar a sinalização e reduzir a velocidade da Hercílio Luz da Lauro Miller. Obrigado. Seguimos com o horário político. Com a palavra, o vereador Obadias Benunes. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, mais 2 do vereador Ademir. Eu não pedi, ele foi generoso. Querido senhor presidente, meus cumprimentos. Cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores que aqui estão, ao público que está assistindo, ou que vão assistir, que vai assistir na sequência, enfim. Hoje estamos dando aí, o país está voltando normal, né? Dizem que depois do carnaval as coisas, o ano começa aqui no país, no Brasil, muitas crianças vão retornando para as escolas, mesmo algumas aulas terem iniciadas antes do carnaval, mas hoje aquela largada oficial, e já recebemos algumas informações de que está faltando professores. Nessa segunda-feira já fizemos contato imediatamente com a Secretaria de Educação, falamos diretamente com a secretária Giovana Benedetti, para que viesse esclarecer para a gente o que estava acontecendo. Muitas pessoas já deram baixas, algumas professoras passam em concurso, Mírio, você que passou por lá, e aí acabam optando irem seguir carreira no concurso, outros ganham um pouquinho mais, como o caso, muita gente foi para outro município, com o caso de Sara, e aí a situação acaba complicando aqui. Você correr, claro que tem que ter um plano de emergência, um plano, sei lá, para não deixar a falta de professores, mas, enfim, o importante é que está sendo trabalhado em cima disso, a secretaria está comprometida e a gente está aqui para fiscalizar. Eu teria um outro assunto, eu tenho mais 2 assuntos, aliás, um assunto que nós poderíamos até tratar esse assunto internamente, mas já falei já na legislatura passada e volto a falar agora aqui, algo do nosso regimento, Patrícia, a gente poderia até deixar marcado para um debate entre nós, para que quando a gente usasse aqui a tribuna e algum dos nossos vereadores fosse citado de forma pejorativa, posso usar essa palavra, pudesse ter isso em qualquer casa hoje, com o seu regimento atualizado, tem o direito de resposta pelo menos 1 minuto. E nós precisamos atualizar isso aqui na nossa casa, o que seria também um avanço. Citou o vereador Marquinhos, ele se sentiu ofendido pela fala, não estou falando de questões positivas, mas sentiu ofendido, isso vale para todos nós, isso é um resguardo para todos nós. Eu posso citar um vereador,
como o vereador pode me citar. E aí tem esse direito de resposta logo na sequência. Dito isso, eu quero aqui rapidamente deixar esses meus 2 minutos e poucos que nós temos aqui para falar do Lula, o presidente que ali, o nosso presidente, infelizmente, que está. Na semana retrasada, ele foi tão infeliz em algumas das suas colocações que nós não tivemos sessão na semana passada, eu estava mastigando isso para poder deixar aqui a minha indignação e também a minha fala em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele ataca, e ele tirou agora para atacar os evangélicos, ele tirou agora para começar a atirar contra os evangélicos. Teve uma fala muito infeliz dele em um dos seus pronunciamentos infelizes, né, lá no seu a reunião do PT ali, do pessoal dele ali, e ele foi falar que 90%, vereador Neri, você que é um evangélico, 90% dos evangélicos no Brasil dependem do Bolsa Família. Essa conta não fecha, minha gente. 90% dos evangélicos dependem do Bolsa Família. Eu fui pesquisar, ver como é que está a atualização dessa porcentagem dos evangélicos no Brasil. Hoje, nós estamos, aliás, em 2022, o censo do IBGE apresentou que nós estávamos em 27%. Isso soma, trocando por miúdos, 47 milhões de evangélicos no Brasil. Estima-se que nesse ano de 2026 vamos alcançar o patamar de 36%. Mas vamos ficar ali na casa dos 27%, diante da fala dele, que 90% dos evangélicos usam o Bolsa Família. Mentira, porque ele é, de fato, mentiroso. O presidente Lula, ele é mentiroso. Isso é um perfil dele, é uma característica dele, ser mentiroso. Então, se tem 47 milhões, a conta não fecha. Ou seja, eu vou ter 40 milhões de evangélicos que dependem do Bolsa Família. Olha só como ele faz para entrar com narrativas em certos setores, em certos segmentos. Ele segmenta isso. Como ele é mentiroso no seu discurso, para tentar, porque é ano eleitoral, ele faz com que os seus líderes saiam com essas narrativas para fora. Ele se esqueceu que a gente hoje tem rede social, tem esclarecimentos, nós vamos para cima em relação a isso, não tem como, a conta não bate, vereador Miri, dentro dessa questão, um cara que pega todo esse cenário nosso de evangélico e começa a soltar bombas contra nós. Mas nós estamos aí para trazer esclarecimentos, isso não é verdade, não fecha. Os evangélicos do Brasil estão muito posicionados e sabem o que vão fazer neste ano. Os 47 milhões, vamos subir um pouquinho mais essa conta aí para quase 50 mil, nós vamos decidir a eleição esse ano, se Deus quiser. Continuamos com o horário político, agora nós vamos para a bancada do PSDB. Vereador Daniel, você deu seu tempo ao Fontana. Vereadora Goretti, você dispõe de 2 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Eu não poderia me calar sobre uma situação. Sabe, presidente, eu gosto muito de assistir o carnaval pela televisão. E, para minha surpresa, acho que de muitas pessoas, nós cristãos, não só evangélicos, mas nós também católicos, o irmão Obadias, eu me senti assim, a nossa religião, o nosso crer, quando na avenida passou aquelas latas de sardinhas e lá dentro eu me senti assim, um lixo. Estava eu e minha filha assistindo, minha filha gosta muito de carnaval, e nós estávamos duas contando. Daí eu falei, passou do limite, passou do limite. Eu acredito que uma festa tão importante para os brasileiros perdeu o sentido. Eu acho que as ligas que fazem o carnaval têm que repensar nessas formas de fazer os lemas do carnaval. Nós não podemos ficar calados perante o que foi dito naquele desfile do Acadêmicos do Niterói.
colocaram nós dentro de uma lata de sardinha, a gente que defende a família, que defende os nossos valores cristãos. Eu vou dizer que eu fiquei muito chateada. Foi discussão no nosso grupo de família, que a gente discute sobre várias coisas, e, para minha surpresa, meu padre, meu pároco também chamou e falou: vocês têm que se manifestar, não podemos ficar calados perante essas situações que estão acontecendo, porque esse ano foi desse jeito, e o ano que vem? Então, eu queria deixar aqui a minha indignação como cristã sobre o tema que trataram esse ano, o Carnaval de São Paulo. Obrigada, presidente. Vereador Neto Jones, se deu seu tempo a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Passamos agora para a bancada do PCdoB. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Você dispõe de 7 minutos, vereadora. Boa tarde, senhor presidente. Agradecer pelo tempo cedido. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Quero também manifestar aqui meus parabéns ao Brito, estender a toda a tua família, a direção da Associação de Moradores do Bairro Imperatriz. Um prazer estar lá com vocês e a gente está sempre à disposição. Mas, presidente, muita gente me pergunta, né? Olha, muita gente me pergunta assim: como é que você aguenta, né? Ser, às vezes, a única que pensa diferente, vereador? E tem um lema que diz, né, que a gente tem que escolher as batalhas certas. E eu gosto de ter valores bem concretos daquilo que eu acredito para escolher bem, porque ser flexível na tática e inflexível nos seus valores e naquilo que você acredita é algo que te faz permanecer com tranquilidade. Tem uma frase do Ho Chi Minh que diz assim: o Ho Chi Minh foi um libertador do Vietnã, e ele diz assim: muitos amigos, poucos inimigos e, de preferência, um de cada vez. É um pouco do que eu levo para a minha vida, porque eu estou aqui para falar sobre educação municipal, vereadores, de uma coisa que eu levo muito a sério. E eu quero falar sobre alguns temas. Eu podia falar aqui sobre o salário baixo das serventes do município de Criciúma, podia falar sobre o chamamento, a falta do chamamento dos auxiliares dos serviços educacionais, por exemplo, do concurso do ano passado, mas eu quero falar de uma coisa complexa e que passa pela nossa atuação enquanto vereadores, certamente. O município de Criciúma, como todos os municípios do Brasil, tem a responsabilidade da educação básica infantil. Entretanto, hoje, esse papel, esse trabalho é terceirizado, de alguma forma, por um convênio com uma instituição filantrópica, que vem a ser a FASC. Dentre essa percepção, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Se 6 mil crianças estão estudando na FASC, que é uma instituição terceirizada, que a rede municipal não conseguiu ampliar a sua atuação, o seu trabalho, para a atual rede municipal, bom, então significa que os professores da FASC também são professores da educação pública municipal, correto? Acho que todo mundo acompanhou essa reflexão. Isso diz respeito a gente fazer ainda mais um questionamento. Que subclasse de professores que são considerados os professores da FASC, se eles recebem menos que os professores da rede municipal tradicional? Receber R$3.000 para trabalhar 40 horas no cotidiano da sala de aula, que quem conhece o cotidiano da sala de aula sabe o desafio que é. Não estou nem falando aqui, por exemplo, de um outro tema também importante, que é a falta dos segundos professores, que a gente trata aqui com muita responsabilidade. Mas eu estou falando aqui de uma dimensão em que a gente sabe muito bem que valorizar professor também não está só do ponto de vista do salário. Então, eu faço aqui um apelo ao Executivo e, principalmente, à Secretaria de Educação, que, primeiro, ou amplie a sua rede, ou qualifique, no ponto de vista da equiparação salarial, os profissionais da educação pública municipal que trabalham na FASC, que não recebem o piso do magistério, que passa de R$5.000. E esse debate, ele precisa ser incorporado entre todos nós, porque, veja bem, é muito fácil dizer, nós pagamos o piso. Sim, mas tem 6 mil crianças que estão sob a tutela de diversos profissionais da educação, de professores, que recebem muito abaixo dos outros que recebem o piso. Bom, então, que disparidade é essa? Acho que essa equiparação, ela diz respeito ao critério de equidade. O conceito de equidade, que não é sobre justiça social. Equidade está para além disso, é um conceito muito cunhado na saúde pública, que diz o seguinte: dá mais para quem precisa de mais.
Dá atenção para quem precisa de mais atenção. E se, bom, tem mais estudantes jovens, crianças, estudando na FASC, bom, então nós precisamos de passar a atenção também para esses profissionais da FASC. Que vale dizer, na minha opinião, não é falta de recurso. Porque a FASC tem hoje, por ser conveniada com a educação pública municipal, tem a responsabilidade, aliás, tem o direito de receber parte do recurso do Fundeb. Ela recebeu e vai fechar mais ou menos, ainda não saiu aí os dados, mas em torno de 63 milhões de reais. Não é por falta de recurso. E a gente está falando aqui sobre a educação pública municipal. Não estou tocando no assunto, por exemplo, sobre o trabalho excelente que fazem com os idosos. Não estou tocando no assunto do trabalho excelente que fazem de assistência social. Não estou tocando no assunto do que diz respeito a outros critérios de iniciativas que a FASC tem. Porque, veja, do ponto de vista da educação, não é um trabalho voluntário. Não é um trabalho social. É um trabalho de educação pública, que precisa estar absolutamente alicerçado com os critérios das leis de diretriz de base, das leis que se comprometem com a educação pública brasileira. Cuidar, educar e brincar. É isso que a gente espera quando a gente olha para os professores de educação, que são lá desvalorizados e buscando somente que sejam respeitados. A gente sabe que professor valorizado é estudante feliz, é estudante engajado, é estudante se comprometendo com as causas e, principalmente, vereadores, acreditando na educação. E eu acho que essa é uma demanda que a gente precisa, e vale destacar aqui, eu vou levar isso muito a sério nesse mandato. Vou até o final do ano, certamente reivindicando que os professores da FASC sejam valorizados, ao passo que os professores da rede pública municipal também são. Nesse sentido, a gente está falando aqui sobre um valor de eles estarem recebendo 63% abaixo do piso. É muita coisa. O cotidiano da sala de aula não é simples, não é fácil, e a gente precisa garantir que esses profissionais que estão na FASC, que são professores como todos os outros, e muitas vezes qualificados, tão mais, às vezes, do que os que estão na rede municipal regular. Então, vale dizer, nós precisamos garantir a equidade, a equiparação dos salários para os professores também da FASC. Então, aqui cabe a minha luta, porque essas são as batalhas que valem a pena enfrentar. Essas são as lutas que vale a pena enfrentar. E esse é o meu inimigo, a falta de equiparação dos salários do município de Criciúma entre os professores. Muito obrigada. Término do horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Neri Xavier. Do artigo 99, o pediria para ser retirado da sessão. Entendido, vereador. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 18/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações acerca da obra da cancha de bocha localizada no Parque dos Imigrantes, no bairro Rio Maina. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Dr. Luiz Carlos Fontana. O senhor dispõe até de 5 minutos. Presidente, gostaria até que colocasse na tela as imagens, não sei se já solicitaram, mas eu vim falar aí sobre a cancha de bocha do Parque dos Imigrantes, que é algo que já é um problema crônico na cidade de Criciúma. Eu estive visitando lá porque muitos moradores falam que o parque é tão bonito. Aquele local realmente ficou, para mim, o parque mais interessante de Criciúma é o Parque dos Imigrantes. Porém, tem essa parte da cancha de bocha que acaba deixando não só feio, mas também está ali abandonada, né? Corre certos riscos de quem está ali frequentando. Essa obra, inicialmente, foi aprovada em 2020 e era para ter sido entregue em 2021, porque o prazo era de 12 meses. Vereador Marcos, quem deu 750 mil reais para fazer essa obra foi o deputado, até então, deputado Ronaldo Benedetti, que forneceu para poder construir. E aí ela iniciou de verdade em 2023. Quando ela ia ficar pronta e ser entregue em 2024, ela acabou, desabando. Então, desde 2024, ela está lá abandonada. Então, praticamente 2 anos já o abandono dessa obra.
e gostaríamos de saber qual é o prazo que eles têm para restabelecer a obra, saber o que teve de prejuízo, né? Porque agora provavelmente o prejuízo aumentou, né? Em relação ao que está lá, está abandonado. Então, gostaríamos de saber o que vai ser feito. Precisa ser feito algo, né? Porque já é de 2020 para 2026, são 6 anos, né? Praticamente com a obra pronta seriam 5 anos que já era para estar pronta, e nada até então. Então, é uma demanda dos moradores da região, a gente sabe que é importante, não só para a questão do esporte, do lazer que vai gerar ali, mas também para a questão de proteção e também de deixar o local mais bonito. Então, era isso, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Neto Joni. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas galerias e também pelas redes sociais. Importante esse requerimento do vereador Dr. Luiz Carlos Fontana. Na verdade, eu tive o prazer de trabalhar nesse parque durante 2 anos e meio, na construção dessa obra, e quem ganhou, na época, esse dinheiro do deputado Ronaldo Benedetti foi esse vereador. Agradeci ele quando ele estava aqui nesse plenário, esses tempos atrás, visitando o vereador Marquinhos. Bom, pessoal, vocês sabem que quando a gente vai construir alguma coisa na casa da gente, a gente vai lá e compra e constrói. Essa obra é um dinheiro capitaneado através do governo federal pela Caixa Econômica. O que acontece? Infelizmente, as construtoras picaretas vão lá, mergulham o preço, ganham a obra e depois não terminam. Eu acho que ninguém viu ainda uma obra parada na cidade do governo Clésio Salvaro e também muito menos da continuidade do prefeito Vaguinho. Se eles tivessem embasamento legal e poder de legalidade, essa obra já tinha sido terminada. Até porque esse vereador do distrito de Rio Maina, aliás, o único vereador daquele lugar, se prejudicou muito por causa dessa obra, principalmente na minha eleição 2020 e na minha eleição 2024. Tive conversando com o prefeito Vaguinho nos últimos dias, o vereador Toninho estava junto, o Miri estava junto, e nós temos a esperança dessa obra retomar. Por quê? Depois, na segunda leva, agora que caiu essa obra, graças a Deus não matou ninguém, porque, vereador, poderia ter matado muita gente, ela entrou em questão de perito. O perito foi lá, Polícia Civil, e realmente a obra está embargada, né? Mais uma picaretagem da empresa que pegou, porque eles ganham por um preço e não conseguem entregar o serviço. Passou por 3, 4 licitações, mas eu tenho certeza que, através do governo do Vaguinho, essa obra vai ser entregue, até porque é uma demanda lá do distrito de Rio Maina, e realmente tem uma necessidade, os idosos pedem isso aí. Rio Maina tem muitos grupos formadores de opinião que jogam nas canchas de bocha, e eles me cobram diariamente a cancha do Parque dos Imigrantes, a cancha do Parque dos Imigrantes. Então, isso tem dificuldade, eu tenho dificuldade até no meu grupo político que eles cobram. Por quê? Porque se o prefeito tivesse autonomia, eu tenho certeza que ele já tinha passado uma patrola lá, derrubaram tudo e começado do zero. Mas, infelizmente, a gente precisa de legalidade. E sem legalidade a gente não consegue fazer, porque vai acabar prendendo o prefeito, vai se prejudicar, isso é difícil. Infelizmente, eu tenho sido um cobrador, tenho apanhado muito o vereador Toninho por causa disso, você líder do governo, mas eu tenho certeza que essa obra será resolvida e vai ser resolvida nesse ano de 2026. Esse assunto veio à tona, até vocês participaram da sessão itinerante do distrito de Rio Maina. Juntamente, quem fez esse requerimento foi o nosso vereador parceiro Nicolas Martins, que hoje não está na casa, e essa obra já era para ter retomado o ano passado, mas devido a essa perícia, esse perito que está tudo trancado lá, tenho certeza que essa obra está prestes a liberar, e eu conto com a ajuda dos vereadores e o apoio também do nosso prefeito, para que ela se retome e possa concluir nesse ano de 2026, até para dar uma estabilidade e dar um amparo legal, porque o ambiente lá não está legal, está feio, e também, como o vereador falou, é um dos parques mais bonitos da cidade de Criciúma. Tá bom, pessoal? Só para mim, na verdade, dar uma explicação, você pediu o requerimento ao Executivo, mas eu, como vereador daquela comunidade, estou ajudando no requerimento. Tá bom, vereador? Forte abraço. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 19/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações referentes ao decreto SG
2343/25, de 12 de novembro de 2025, que regulamenta a Lei Municipal número 8.394, de 13 de junho de 2023, que reconhece a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência no âmbito do município de Criciúma e estabelece os procedimentos e critérios para a avaliação biopsicossocial de servidores públicos municipais e para a concessão de direitos e benefícios funcionais decorrentes e da outras providências. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como está e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 20/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca das ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, IST. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, doutor Luiz Carlos Fontana. O senhor dispõe até de 5 minutos. Passou 3 já. Merda grande, cara. Presidente, eu fiz esse requerimento, né, sobre, vou explicar, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, mas também são conhecidas como os DST, para quem não sabe, hoje o termo usado é ISTs. Então, eu gostaria de saber todos os dados que nós temos no município de Criciúma, principalmente nos últimos 2 anos. A gente sabe que o número de infecções sexualmente transmissíveis aumentam gradativamente, percentualmente todo ano. Também tem a questão de que hoje em dia também é feito mais exames, mas a gente sabe que as pessoas também acabam se descuidando cada vez mais. A gente sabe que hoje em dia o tratamento, praticamente todas as doenças, ele é muito melhor, não, em todos os sentidos, tanto para HIV, como para hepatite, para sífilis, para gonorreia, para todas essas doenças que a gente tem. Principalmente, né, preocupação é que são com os jovens, que a gente sabe que os jovens acabam se despreocupando um pouquinho mais, porque pensando que, não, como existe hoje tratamento, por que a gente não vai se cuidar tanto como antes? Então, a gente quer saber os números, como é que tem aumentado, principalmente nessa época de carnaval. A gente sabe que os números aumentam muito mais, um número exorbitante. O número de exames que também são feitos aumentam muito. Então, isso é importante para a gente saber quais medidas que o governo está fazendo, tanto de prevenção e como atuando também em relação a isso. A gente sabe que, por exemplo, para HIV, hoje em dia tem o PrEP e o PEP, que são o quê? São medicamentos que eles são utilizados para quem sabe que vai ter um comportamento sexual de risco, vai usar o PrEP, que usa antes de fazer a relação sexual, aí a pessoa vai usar para, né, evitar de que ela tenha essa infecção. E o PEP é a pessoa que depois de 3 dias, 72 horas após ter um comportamento sexual de risco, ele vai usar o medicamento para evitar que ele tenha essa infecção. Então, isso também contribui para que as pessoas, não só os jovens, mas todas as pessoas, se descuidem mais. Só que aí tu está se precavendo, né, tentando se proteger do HIV, mas aí tu está deixando todas as outras doenças sexualmente transmissíveis agirem. Então, a pessoa está prevenindo o HIV, mas ela tem sífilis, tem gonorreia. Então, por isso que é importante, né, ter essas medidas, claro, desde do colégio, porque isso também, o número aumenta muito, né, na adolescência e nos adultos jovens, e também em relação às gestantes. A gente sabe o quanto é preocupante. Hoje em dia é muito mais tranquilo que o tratamento das gestantes, mas também tem gestantes que têm a doença, se elas estiverem tratadas da maneira correta, evita a transmissão para o bebê. E, pelo que eu sei, tiveram casos em Criciúma no passado dessa transmissão vertical, da mãe para o bebê. Isso é muito mais preocupante, porque isso aí poderia evitar. Aí a pessoa que é descuidada, tudo bem, a pessoa pode ser descuidada. A mãe pode ser descuidada para ela, mas ela não pode, né, se descuidar em relação ao outro. Por isso que tem que ter medidas mais eficientes. E também, outro questionamento que eu gostaria de saber é em relação ao PANDA, onde tem esse setor da Secretaria de Saúde, que também tem a relação, tem um médico especialista que era para ter um dermatologista, que trata de algumas doenças lá no PANDA, e já faz muito tempo que não existe esse dermatologista. Então, gostaria de saber se vão continuar com esses projetos, se vai ter algum médico especialista para ajudar nessa área, a gente sabe que é algo importante. Claro, já está bem difundido entre toda a área da saúde, mas, né, quanto mais especialista a gente tiver, melhor
vão ser os tratamentos e menos infecções e problemas graves a gente vai ter. Então, gostaria de saber se vai ter, quais são as medidas que o governo pretende fazer e já está fazendo nesse ano de 2026. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como está e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 21/26, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte. 1. Há a possibilidade de um município realizar vistoria técnica visando a substituição e a devida manutenção das luminárias em LED instaladas no canteiro central da rodovia Luiz Rosso, no bairro Quarta Linha, de frente ao Colégio João D'Agostin, bem como informar o prazo estimado para a execução dos serviços? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Ademir Honorato, senador. Boa noite, senhor presidente, vereadores e que nos assistem aqui em casa. Pois bem, esse requerimento já fiz ele, foi no início do mês, a gente registrou dia 10, e por ventura do carnaval, esse espaço aí, vem hoje, dia 23, já para pedir, fizemos para pedir, mas fomos atendidos já anteriormente, como ia fechar carnaval, tudo mais, e muito movimento, aí a gente pediu para o pessoal da equipe, da COSIP, o Ariel, e prontamente também já foram lá e verificaram, já arrumaram, então esse pedido aqui foi já atendido, resolvido. E a gente também quer aproveitar a oportunidade da mesma linha, em toda a Luiz Rosso. A princípio tinha sido trocado aqui desde São Luís até a área de Lupo, todas as lâmpadas LED, e agora também, dias atrás, do outro lado do Morro da Bananeira, que a gente chama no bairro do Agostinho, até praticamente a BR-101 já foram todos trocados também, luz LED, agora só falta aquele trecho do meio e aquela área de cima do Morro da Bananeira. Então, agradecemos, a princípio, já o pronto atendimento aqui, então, é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, só para pedir para mandar mensagem de condolência para a família de Ageu Guedin. Entendido, vereador. Indicação número 5/26, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Amândio Serafim Machado, bairro Sangão. Indicação número 6/26, autor Ademir José Honorato. Manutenção e substituição de tampa da boca de lobo, localizada na rodovia Luiz Rosso, de frente ao número 1045. Requerimento número 22/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requer-se a mesa ouvido em plenário e na forma regimental envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade da instalação de uma boca de lobo localizada na rua Tranquilo Pelegrim, de frente à casa número 242, bairro Maria Céu. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Córdova. Presidente, a minha questão de ordem é para a retirada do PL 10 da tramitação. Obrigado. Entendido de plano, vereador. Requerimento número 23/26, autor Antônio Córdova de Oliveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando. Há projeto de revitalização ou de pavimentação asfáltica nas ruas Ercílio Pirola, Manuel Abreu, Alcides Medeiros, Esmeraldino e Isaura de Jesus dos Santos, localizadas no bairro Vila Miguel? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Há projeto de melhorias no entorno das ruas citadas acima? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 24/26, autora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há a possibilidade de instalação de bebedouros de água do tipo jato,
semelhantes ao que já tem na cancha de bocha do Parque das Nações, no Parque da Prefeitura, em especial próximo do Monumento às Etnias, tendo em vista que muitos atletas, professores e alunos de modalidades de luta realizam atividades no local. Há previsão? Se sim, quando? Se não, que se justifique. Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, pode parecer uma causa menos importante do que alguns possam acreditar, mas a verdade é que em momentos de altas temperaturas, como a gente tem vivido aqui em Criciúma e em outras cidades do nosso estado, é fundamental que a gente comece a pensar em bebedouros públicos descentralizados. Eu falo aqui do Parque das Nações, o Parque da Prefeitura, que são, óbvio, né, espaços de aglomerações, de grande circulação de pessoas, mas os bebedouros públicos, eles são fundamentais nesse período. A gente está passando aqui por uma sensação, passamos semana passada a sensação térmica de 50 graus. Não é natural que a gente possa suportar isso. Então, é preciso que no centro da cidade, espalhados, descentralizados, a gente também tenha. Então, estou fazendo esse requerimento justamente pela alta demanda nos parques e para começar a falar desse assunto. Já falei em outro momento sobre bebedouros em outros espaços, mas aqui falo especificamente do parque. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 25/26, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: a. Quando os profissionais que passaram no concurso público para assistente de serviços educacionais serão chamados para as vagas? B. A chamada de 400 vagas de estágio para 62 escolas interfere no chamamento dos aprovados do concurso? Que se explique. Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Presidente, eu toquei nesse assunto já logo no horário político hoje, mas eu quero discorrer um pouquinho mais sobre ele agora. Eu acho que é fundamental que a gente fale sobre isso. A gente passou por um processo de baixa dos auxiliares de serviços educacionais, a gente faz um concurso e não os chama. Promove um chamamento público de 400 vagas para estagiários. E a gente sabe que tem um vazio dessa procura de estagiários, mesmo tendo uma remuneração adequada para o cargo, por exemplo, que a gente lutou muito aqui, não é, vereador Miri, para aumentar o salário, né, a remuneração aqui dos estagiários, mas falando aqui sobre o caso concreto, é que há uma preocupação desse grupo de pessoas que passaram no concurso, que estão esperando ser chamadas para esse concurso, aliás, e que olhem com preocupação, não só o chamamento, né? Então, a gente está perguntando se vai ter algum atravessamento, mas principalmente quando é que eles vão chamar esse grupo de pessoas para contribuir na sala de aula. Então, o vereador Obadias falou aqui sobre a falta de profissionais na sala de aula e a gente tem aqui um concurso que não chamaram ainda. Então, vamos andar com isso, que eu acho que é fundamental. E vale dizer e destacar que eu tenho me preocupado muito com a atuação da Secretaria de Educação, principalmente nesse aspecto de planejamento e preparação. O final do ano já foi um descaso total com os profissionais da educação e acho que a gente precisa avançar e ter mais previsibilidade no nosso trabalho aqui. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Carlos Fontana. Presidente, eu gostaria de enviar congratulações para os policiais Jonas e Garcia. Semana passada teve um acidente grave à noite e um carro acabou sendo arrastado e ele ficou submerso. E esses dois policiais eles tiveram uma ação muito efetiva, colocaram até a vida deles em risco e eles conseguiram resgatar as pessoas que estavam dentro desse carro. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 26/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade da instalação de caçambas em pontos viciados de lixo no município, com o objetivo de combater o descarte irregular de resíduos e organizar áreas críticas da cidade.
A medida cria uma alternativa adequada para o descarte de resíduos sólidos, reduzindo impactos ambientais e riscos à saúde pública. Requerimento está em discussão. Com a palavra, autor do requerimento, Antônio Córdova, o Toninho da Figueira. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Então, eu fiz esse requerimento devido, infelizmente, a gente vem sofrendo muito já, com essa questão do lixo jogado, ex-secretária de Meio Ambiente, Anne, a qual faz um belo trabalho lá dentro, e a Anne sabe do que eu vou falar, a dificuldade que hoje o município, infelizmente, vem sofrendo, e nós, vereadores, muitas das vezes, quando as pessoas pedem a nossa atenção, Recentemente eu fiz um vídeo que logo vou falar aqui, discutir, e me deparei mais uma vez com o colchão, o vereador Amaral, do lado da ponte, que é um grande desrespeito, Muitas das vezes, não vou culpar todos os moradores, mas o morador ele tem direito, sim, de bater foto, mandar, se não quer se apresentar, se mostrar, manda para a gente no nominato, para que a gente possa cobrar de alguma forma, Anne, vereadora Anne, porque hoje está cada vez mais difícil, vereador Toninho da Embalarite, porque são cada pontos. O vereador Amaral mesmo, ali tem um ponto do lado do Centro Comunitário da Boa Vista, ele já fez vídeo. Ele vai ali, limpa, o pessoal da prefeitura vai ali, limpa. O município está fazendo a parte dele, mas eu acho que a comunidade também tem que fazer a parte dela. Então, eu fiz esse requerimento pedindo a atenção do município também, na questão que eles possam também contribuir de alguma forma, botando até que a gente consiga resolver essa maneira de uma maneira melhor, para que todo mundo não sofra mais com essa questão. Uma parte, vereador Amaral. Vereador Toninho, me chamou muita atenção quando Vossa Excelência fez um requerimento aqui nessa casa sobre aquele triturador lá de resíduos, e eu agora estou no sinuca lá na minha comunidade. Tem alguns 2 pontos lá que está cheio de lixo. Tive conversando com o intendente lá do Rio Maina, lá, que o rapaz faz um excelente trabalho lá, o Duda, e segundo ele, o Ministério Público esteve lá e não pode mais retirar o lixo. Agora os lixos ficam na frente da casa das pessoas, eu vou ter que acabar pagando do meu bolso, porque a intendência não pode tirar. O Ministério Público bateu lá. O lixo está na frente da casa das pessoas. Nós fomos eleitos para defender o povo. Como é que vai ficar a situação? Então, me preocupa muito essa questão. E quando você fala em colocar um caçambão, até uma alternativa. Mas se a gente colocar um caçambão, eles enchem 10 caçambão. Eu não sei onde é que eles vão buscar tanto lixo. Tá? Eu até falo o seguinte, tem gente, que vai lá, tem casa na praia, tem carro de 150 mil, mas para pagar R$180 para botar um cascão na frente de casa, não bota. Quer que o município faça tudo. Entendeu? Então, essa é uma observação nesse seu requerimento, entendeu? Que eu achei muito pertinente e eu fiz questão de fazer essa fala. Não, obrigado, vereador Amaral, por contribuir. A questão eu não quero culpar o município, mas sim dizer que o município, enfim, ele fica refém, até porque recentemente o Ministério Público acabou, intervindo lá hoje onde tem um descarte, que é na usina de asfalto, está interditada, infelizmente. Mas fica aqui também, um aviso, se puder contribuir desta forma, eu tenho certeza que ela não vai adiantar, mas vai conservar em alguns momentos. Até porque eu já falei aqui, uma forma de a gente também coibir um pouco isso é fazer uma blitz educativa, uma blitz educativa dentro dos colégios, porque eu tenho certeza que a criança ela vai incentivar o pai, Patrícia, e muitas das vezes o pai ele vai acabar coletando aquilo que a criança vai falar e vai trabalhar diferente em vez de jogar um lixo. Então, estamos sofrendo muito com isso, são vários pontos da cidade, isso tira a beleza de Criciúma, porque tem pontos aí na própria região central, a gente veja isso, dentro dos bairros aí, na próxima Unimed, enfim, do centro, a gente veja isso, infelizmente, a gente que percorre todos esses bairros de Criciúma, então é cada vez pior. Então, a questão é botar esses containers até que o município consiga, de outra forma, juntamente com esta casa, resolver esse problema, que é um grande problema, que isso acaba trazendo problema para a saúde, também se torna saúde pública, vereador Mires Agostinho. Então, fica aqui o meu pedido ao município, que ele possa contribuir desta forma, que a gente vai fazer a nossa parte também. Vereador Márcio Darozzi. Obrigado. Requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 27/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa: 1. Se há projeto para a substituição da ponte de madeira por uma ponte de concreto localizada entre os bairros São Francisco e Imperatriz. 2. A ponte está no cronograma de recursos financeiros enviados pelo Governo do Estado, específico para construções de novas pontes no município. 3. Em caso afirmativo, qual a data para o início da obra? Já no caso negativo, justifique-se. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Antônio Córdova. Senhor presidente, mais uma vez, quero aqui agradecer, né? E tomei a liberdade de fazer esse requerimento, mas antes eu quero mostrar aqui um videozinho. Solta aí, Matias, faz favor. Vem comigo. Pessoal, olha lá só, isso ali aconteceu há umas 2 semanas atrás, se eu não estiver equivocado. Aí são 3 acidentes, tá? E um ocorreu hoje pela manhã, de manhã. Uma professora estava indo dar aula no Elisa Sampaio, que é a última ali, a última imagem, ó. Cadê essa que vai aparecer agora aqui, ó? Ali, ó, cadê? Mostra lá, Matias, outra. Isso aí, ó. Foi hoje de manhã. Um rapaz estava indo trabalhador, né? A primeira foi a da menina lá, quando está em ambulância, foi semana passada, se eu não estiver equivocado, o dia certinho. O pessoal me ligou, Toninho, deu um acidente aqui, vem aqui dar uma olhadinha. Eu saí correndo, eu estava numa reunião na Forquilinha e vim. Só que acabei, cheguei ali, a menina já tinha sido socorrida, né? Infelizmente, eu fiz um vídeo 2 horas da tarde para mostrar, pedir a atenção do órgão competente, porque hoje nós temos ali um colégio a menos de 50 metros daquele local onde transita várias crianças, né? Várias crianças, e é um tráfego muito grande de carro, né? Um tráfego muito grande de carro ali, que liga bairro São Francisco, Imperatriz, Assembleia de Deus, e lá e vai, né? As pessoas acabam fugindo da Avenida do Centenário na hora do fluxo e acabam passando ali, tanto de manhã, meio-dia e no final da tarde. E são esses horários que as crianças passam. E eu fiz esse requerimento, eu fiz um vídeo ali 2 horas da tarde, para minha infelicidade, 9 horas da noite, uma menina, uma trabalhadora numa empresa de x-salada, passou, acabou colidindo ali, né, teve uma fratura, enfim, aconteceu esse fato. Há 2, 3 dias atrás também, uma senhora passando em direção ao 24 Horas do Boa Vista, né, ali do bairro Imperatriz, essa senhora, ela se perdeu ali em cima devido às madeiras estar muito molhada e, né, já com várias fissuras, né, com prego aparecendo, rachaduras. Ela se perdeu, ela veio parar em cima, vocês perceberam ali, seu Toninho? Ela veio parar em cima do alambrado, do corrimão da ponte. A ponte já não tem mais corrimão, ela levou mais sorte que juízo, eu digo assim, né? Porque se não tivesse corrimão, ela cairia ali dentro e poderia dar o susto, não era só um susto, mas o problema seria muito maior, né? Então, e hoje, pela manhã também, uma mulher, uma trabalhadora indo para o seu trabalho, no Elisa Sampaio, ela me mandou, Toninho, mais um rapaz passou de moto, quase que eu fui atropelado e ele caiu, ele foi por pronto-socorro. Então, fica aqui, né? A gente fez esse requerimento, pedindo, né, essa questão para ver como é que está a fase, como é que está. Eu tenho certeza que o prefeito Vaguinho, ele está se empenhando nessa questão, até porque nós temos, né, São Antônio, uma verba, né, vindo que veio do governador Jorginho Melo, né, mais uma verba para Criciúma, mais uma verba para a obra, né, aquilo que eu falo, o governador é porreta, né, vem fazendo acontecer. Então, eu digo que eu só quero saber quando que vai começar essas obras, se realmente ela vai, né, começar, porque antes que aconteça uma fatalidade, né, os corrismões. Vereador Amaral, o senhor que é daquela região ali também, vocês também, senhores vereadores, têm liberdade para entrar lá dentro, olhar, acompanhar, fazer uma foto, fazer um videozinho, mandar para o pessoal, porque assim, ó, o prefeito delega funções, correto, São Antônio? O prefeito delega funções, o secretário de obras delega funções, né? Cadê a pessoa que tem que fazer a função de ir lá fazer o corrimão? Tem o maior respeito pela essa pessoa, só que temos que ir lá, não podemos deixar, a ponte vai ser construída lá em março, a ponte vai começar a construir em abril, mas para que isso, vamos esperar que isso algo aconteça, então vamos lá fazer uma corrimãozinha para separar as crianças do tráfego de carro, de moto, de caminhão, para que nada aconteça, porque olha só, dentro de menos de um mês foram 3 acidentes,
E eu não convoquei esses acidentes, o vereador Neto. Infelizmente, né, aconteceram. Mas a gente tem que mostrar, a gente representa a população, nós somos cobrados e até estamos, muitas das vezes, taxados, né? Essa ponte aí virou novela. Eu acredito muito que essa ponte ela vai ser realizada. E, olha, eu falo para o senhor de coração, eu penso que quando essa ponte ser realizada, o vereador Amaral, o senhor vai estar, de repente, livre para trabalhar tranquilo, porque, de repente, naquela lei eu me aposento, porque é um sonho meu, de ver essa ponte realizada e descansar e dizer assim, ó, pronto, agora eu vou realizar, vou cuidar de mim, da minha casa, porque essa é uma meta que eu procuro há muito tempo e tenho um sonho de realizar e mostrar para as pessoas que nem tudo só está no papel, que vai acontecer, e eu não tenho dúvida, que o prefeito Vaguinho, junto com o governador, vão realizar o sonho de muita gente, que é essa ponte realizada. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham na plenária, meus parabéns, Tony, pelo seu requerimento. É um requerimento que, dentro desta casa aqui, em todos os mandatos que eu participei, o vereador Paulo Ferrares, Salésio Lima, Feuze, enfim, todos os vereadores, a vereadora Giovana Mondardo, nós entramos com um requerimento, o vereador Juarez de Jesus, tudo pedindo, solicitando, o vereador Neri também já entrou com isso aí, o vereador Amaral, solicitando ali, eu conheço muito bem ali, porque a minha assessora ali reside ali próximo, eu passo ali de vez em quando, realmente é uma necessidade que se tem. E torço agora, né, com essa verba que o governador está mandando, já mandou, isso até, inclusive, a gente tem que ver se já chegou nos cofres do município também, né, porque às vezes a fala vem, mas o dinheiro não vem. Então, nós temos que ver se realmente o dinheiro chegou, se está disponível, porque não é só aquela ponte, nós temos 9 pontes para ser revitalizada, passando de madeira para concreto. E ali, realmente, se não vai ser concluída agora de imediato, tem que se fazer uma manutenção, porque ali realmente é uma pontezinha que ficou só com uma passagem de um veículo e dificulta as pessoas que ali transitam. Ali já, eu vi que está toda desestruturada, porque os carros que ali passam, que batem naqueles ferros, já demoliram quase que tudo. Então, é uma luta de vários vereadores que aqui já passaram, e você agora dando a continuidade nisso, que é muito importante, até porque você é morador daquela região, fortalece o seu pedido também. E vamos todos juntos buscar uma alternativa para que realmente ali seja concluído, que resolva aí, que dê uma qualidade para as pessoas que ali transitam, passar no dia a dia sem ter correr risco de vida ou risco de um acidente que venha permanecer grave no fundo de uma cama. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis primeiros como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 28/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de realizar uma vistoria técnica na reforma que está sendo executada no posto de saúde do bairro Primeira Linha. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Antônio Córdova. Por toda a Criciúma. Senhor presidente, senhor Antônio, esse é nosso papel, andar por toda a Criciúma, né? Representar a população que aqui nos botaram, né? E eu fiz esse requerimento, senhor Antônio, falando a fala do presidente Neto, né? Infelizmente, nós temos algumas empresas que acabam pegando um compromisso com o município e com a população criciumense e não arca com seus compromissos. E nós sabemos que a nossa saúde hoje, ela é bem procurada, né? E tem muitas das vezes as agendas, né? As pessoas têm toda uma agenda para usar aquele ponto. E o posto de saúde da Primeira Linha não é diferente. E é uma empresa que ali pegou, não sei se é a licitação, se é um contrato, o que aconteceu ali, que eles foram lá, tiraram todo o telhado, né? Tiraram todo o telhado.
e no dia seguinte deixaram desretelhado, o vereador Miri D'Agostinho. Não tiveram nem a capacidade de, opa, não demos conta disso, de cobrir, vamos botar uma lona para que evitasse pelo menos um sereno. Mas, para a desgraça do povo, infelizmente, que ali procura, né, tinha pessoas com consultas marcadas ali, foram adiadas, mandaram uma lá para o Renascer, uma lá para Ana Maria, uma ali para o Operária, porque o posto de saúde ali ele foi atingido pela chuva, mas fez um estrago, São Antônio. Tanto que o posto de saúde lá ele tem o piso abaixo, que é o clube de mães, onde as pessoas fazem as suas festas comemorativas no final de semana. Estavam tudo fazendo as mesinhas bonitinhas e a água pingando. Foi adiada até a festa, vereadora Giovana Mondardi. Então, aqui fica a minha indignação com esta empresa, a qual não tem compromisso com o trabalho que pega com o município. É mais uma empresa picareta, o vereador Neto. Eu digo que é picareta. Não tenho medo de falar nesta casa que é uma empresa picareta, porque é muita responsabilidade. Porque as pessoas procuraram no dia seguinte, e mais além, vereadora Giovana, pô, o funcionário já está ali, calejado, trabalhando muitas das vezes, sai de casa, cansado, porque o dia ele vem se abreviando. O funcionário vai chegar em casa, ainda tem que trabalhar em casa, para depois, no outro dia, correndo para a sua jornada de trabalho, Patrícia. Ainda chegar lá, ter que tirar de rodinho a cagada, vou dizer aqui, com a pessoa que pegou a obra, o empreiteiro, deixou, São Antônio. E quero aqui destacar da pessoa do Jonathan, da primeira linha, né, o trabalho que ele vem fazendo lá dentro, cobrando, porque o cara foi até ignorante, vereador Marquinhos, com ele. Ah, mas vai lá no meu bairro, mexer no meu centro comunitário ou num posto de saúde, e vem tirar de machão, vem. Ah, o bambu vai roncar, como diz o nosso delegado Ulisses. O bambu vai roncar, eu estou louco para chutar o balde mesmo, vereador Mondardi. Estou louco para perder o respeito, porque muitas das vezes eles levam a gente para a postura, a gente vai mudando um pouco da postura da gente, eles acham que a gente é bobo, que a gente tem sangue de barata. Eles acham que estão na razão. Então, eu estou louco que aconteça isso lá. Vai lá no meu bairro, deixar desretelhado e eu vou lá te chamar a tua atenção para ver se o bicho não vai pegar. Não quero nem saber, não tenho medo de amanhã. Então, é o seguinte, fica aqui a minha indignação e ver qual é a responsabilidade dessa empresa, que essa empresa, quem é que vai pagar os computadores, vai pagar o prejuízo e a mão de obra das meninas, porque o papel delas não é lá tirar de rodinha água, eles têm que pagar a mão de obra das meninas. Ô Matias, você é desrespeitoso o que vem acontecendo. Tem que olhar mais essa questão, pessoal lá da licitação, tem que olhar mais essa questão, quem é a empresa que eles botam a responsabilidade, tomar conta de quando vai ir. Eu digo, o prefeito da Agostão, não vou botar a culpa no prefeito, não é dele não, São Antônio. A culpa é de quem está lá na ponta da licitação. Porque ele delegou a função, o Criciúma é grande, ele tem 200 e poucos bairros para ele cuidar. Mas quem tem lá na ponta que é a responsabilidade de cuidar dessa questão. Quem está lá na licitação, olhar bem essa empresa, pô, essa empresa aí, ela tem a mão de obra capacitada, ela tem recurso para arcar, porque então, é todo esse compromisso. Então, fica aqui minha indignação e meus parabéns pelo presidente Jonathan pela luta que ele vem fazendo lá dentro daquela comunidade. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 29/26, autor Antônio Córdova de Oliveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade da instalação de uma boca de lobo na rua Sebastião, de frente à casa 278, bairro Vila Francesa. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 7/26, autor Neri Xavier dos Santos, reparos na pavimentação com lajotas da rua Manuel Agostinho da Silva, localizada no bairro Santa Augusta, visando a melhoria no tráfego local. Requerimento número 30/26, autor Aldinei João Potelec, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há a previsão de implantação de sinalização de orientação na região central do município, especialmente no que se refere à recomendação de não concessão de auxílio financeiro direto a pessoas em situação de rua, pedintes e dependentes químicos. Ainda, se há nessa mesma região a realização frequente de ações e atendimentos por parte de órgãos da assistência social,
como CRAS e CREAS. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 8/26, autor Aldinei João Potelec, recuperação definitiva da pavimentação na rua Rio das Antas, de frente ao número 230, bairro Universitário. Requerimento número 31/26, autor Aldinei João Potelec, envio de expediente à Agência Regional de Criciúma, ARCRI, da Celesc, questionando a Agência Regional de Criciúma da Celesc quanto à ausência de substituição de postes de madeira no loteamento Meler, diante dos riscos à segurança da população. Esgotado o tempo, destino aos grandes expedientes e as matérias pendentes serão apreciadas na próxima sessão ordinária. Cedida a questão de ordem ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, conforme regimento, não foi possível a discussão desse requerimento, e então eu já fico inscrito para a discussão amanhã, e eu quero cumprimentar aqui o Luiz Roberto, que é o presidente lá do bairro Loteamento Meler, porque esse requerimento se trata justamente de uma ação lá para o Loteamento Meler com relação à questão da Celesc e dos postes de madeira, no qual eu já peço, desde já, aos colegas vereadores a aprovação desse requerimento que a gente vai discutir amanhã. Obrigado, presidente. Entendido, vereador. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Mas eu quero falar isso aqui. Vereadores, vereadoras, só reforçando o convite para a próxima quinta-feira da Câmara Mirim, projeto, quem está à frente é o vereador Juarez de Jesus, e amanhã será reforçado novamente. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, na SIC. Importante a presença de todos os vereadores, está sendo feito um trabalho bem bacana, vinculado às escolas da cidade de Criciúma. Não havendo matérias para apreciação, não havendo mais matéria para apreciação, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Confirmação do quórum, pessoal. Juarez. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Convoco os vereadores e vereadoras para a próxima sessão, dia 24 de fevereiro, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.